Fala Grower, aqui quem fala é Reinaldo Gandelino, eu sou Head aqui de operações da Growix e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal para você que está chegando agora aqui na Growix, né, ou você que já está aqui conosco, né, há um bom tempo, mas hoje a gente vai falar de um assunto super importante chamado Como Devo Trabalhar na Growix e a gente vai falar do assunto principal que é ClockFi, tá? Como desde a criação de uma conta até como realmente fazer um bom apontamento de horas aqui para a gente não ter nenhum atrito, nenhum problema futuro, né? Porque já avisando, não importa o apontamento de horas em si, mas sim, é claro, aquele valor que você está entregando para o seu cliente, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui, né, a importância, né, do ClockFi. Nós utilizamos essa ferramenta como gestão, né, na organização e gestão do tempo, na verdade, que é o primeiro item aqui, né? Saber quanto tempo você investiu em cada atividade que você fez, ou seja, você está no controle ali, obviamente, junto com o cliente, claro, mas você está no controle ali, está entendendo quantas horas você já apontou, que atividade você trabalhou. E isso é super importante, não só para você entender quanto tempo você já usou aqui na sua jornada com a gente, mas também para o cliente mesmo ter essa visibilidade, né? Porque toda vez que você faz um apontamento lá na ferramenta, ele tem uma dashboard onde ele consegue extrair ali as informações do seu apontamento e, obviamente, futuramente validar aquilo que você fez, tá? Que é o terceiro item aqui, comprovar e documentar as suas horas trabalhadas no projeto, que comprova, né, que você trabalhou, que você desenvolveu determinadas features, que você trabalhou em determinadas tarefas. Isso é super importante, né, para o cliente entender também e validar se faz sentido a sua entrega ali, tá certo? Então, esses são os três principais pontos do uso da ferramenta do ClockFi. Legal? Vamos fazer o seguinte, então, vamos agora passar aqui, você que está chegando agora, você vai entender, você vai receber um convite como esse daqui, tá? Eu já estou no meu e-mail aqui, mas você vai receber um convite como esse do próprio ClockFi, né? Um convite para espaço de trabalho, workspace, pode ser que venha em inglês aí para você, e junte-se, aqui é um workspace de teste que estamos utilizando, tá? Mas vai vir, junte-se ao workspace da Growix, tá? Growix Workspace, e aqui você vai clicar em aceitar o convite. Então, clicando no botão, você vai ser direcionado a essa tela do ClockFi, e se você tiver um login, você vai dar continuidade aqui, senão você vai clicar em Sign Up e criar sua conta aqui, tá? Como eu já tenho uma conta, eu vou colocar, vou entrar no, vou logar no Workspace. E aqui nós temos que tomar um certo cuidado na hora de fazer o apontamento de horas, tá? Por quê? Porque na hora que você está entrando com um login novo, ou até mesmo com seu login já existente, cuidado, porque aqui vai provavelmente estar o seu, obviamente, o nome da sua conta, Workspace, e aí você vai ter que aceitar o convite, né? No caso é Sandbox, no seu caso vai estar aí Growix Workspace, você vai dar um accept, e eu vou aceitar o convite para entrar nesse Workspace, tá? Legal, após você aceitar, então, fazer parte do nosso Workspace, talvez você receba esse e-mail aqui de verificação, né, do seu e-mail no ClockFi. Então, você vai novamente lá na sua caixa e vai clicar em verificação de e-mail, né, para a gente poder seguir em frente aqui, tá legal? Então, vamos clicar aqui. Clicando no botão, você vai cair nessa tela de confirmar. E perfeito, você estará no nosso workspace aqui, esse é um workspace nosso de teste, só valida aqui, ó, você tem o seu próprio workspace e cuidado ao fazer o apontamento de horas, escolha o workspace correto aqui, tá legal? E a ferramenta ClockFi é muito simples, é muito intuitiva de usar, não tem erro, né, eu diria aqui, mas vamos entender aqui como fazer um apontamento, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente das melhores práticas de você fazer apontamento de horas, e é muito importante você saber que não é só o ato de apontar horas, né, que garante o recebimento no final do mês, mas sim, o mais importante é saber como apontar as horas, o cliente entender naquilo que você trabalhou, depois, obviamente, dele validar as horas, você receber, tá legal? Mas basicamente, como que vai funcionar o apontamento de horas? Aqui ele pergunta, né, sobre o que você está trabalhando. Então, talvez um user story 55, né, criar, é, 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 vamos colocar aqui, ó, criar novo campo, nome
na tela de login. Então, só para vocês entenderem o detalhe, né? Ação, criar, né? Mais o que complementa essa ação aqui. Então, aonde que eu vou criar esse projeto aqui? No projeto teste 01, você vai ver que aqui tem alguns, mas vamos só colocar o teste 01, que é o projeto que eu faço parte. E aqui eu vou dar start de forma síncrona quando eu estiver iniciando essa atividade. Vou lá, vou trabalhar na minha demanda e quando eu terminar, obviamente, eu vou dar um stop aqui e já registrou. O Clockify registrou aqui, claro que não deu nenhum minuto, né? Senão apareceria a quantidade de tempo ali que você atuou naquela demanda. Vamos supor que você puxa, Reinaldo, esqueceu, não é para acontecer isso, né? A gente sabe disso que o apontamento ele deve ser sim de forma síncrona, né? Ali enquanto você está trabalhando, mas vamos supor que você esqueceu. Eu vou colocar, obviamente, a atividade, vou criar um conto nome aqui só para ilustrar. Vamos lá no projeto teste, né? Eu vou colocar aqui quantas horas eu trabalhei. Então, vou falar que eu trabalhei das 14h37, das 12h30 até 14h37. Hoje ele já vai e soma e eu coloco e adiciono o tempo que eu fiquei. Um ponto muito importante, apontamentos arredondados. O que eu quero dizer? Cuidado com os apontamentos arredondados. Vamos registrar, Reinaldo, eu vou trabalhar na U57, né? Por exemplo, eu trabalhei 2 horas redondas. E a gente percebe muitos apontamentos assim, né, das 14 às 16. A gente sabe que nem sempre é isso que acontece, né, pessoal? Então, cuidado com isso. Seja o mais honesto possível e o mais transparente possível na hora de você apontar. Se eu comecei às 14 e terminei às 15h57, são 15h57, certo? Não são 16 horas, né? Não são 3 minutos a mais, tá? Então, é 1h57 que eu apontei. Estou esquecendo até de adicionar o projeto, adicionei o projeto e assim eu consigo fazer o meu apontamento. Tá legal? A gente já vai falar já de boas práticas, mas antes disso, só para você ver, você consegue tirar o seu report ali das suas atividades. Né? Trabalhei hoje, por exemplo, 4 horas e 5 minutos, consigo tirar relatórios mais detalhados aqui, realmente apresentando quais foram as atividades que eu trabalhei. Tá? E aqui eu consigo aplicar filtros de essa semana, esse ano, último mês, esse mês, enfim, 2 semanas atrás, né, até mesmo para você fazer a conferência e principalmente conferir antes de enviar o seu relatório para a gente. Muito bem? Legal, pessoal. Agora que você aprendeu os primeiros passos no Clockify, está se atualizando com o melhor apontar horas no Clockify, vamos falar o que não fazer e o que fazer, certo? Então, o que não fazer, eu trago um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha a descrição, front e página de mim. E aí foram colocadas diversas horas na mesma atividade. Olha, não é uma atividade muito genérica, né? Você não sabe o que está sendo feito aqui, o que foi feito, e talvez realmente o profissional utilizou todas essas horas aqui que estão computadas, certo? Mas exatamente fazendo o quê? Ele está trabalhando em qual feature, em qual tarefa, né? Vamos colocar uma micro tarefa aqui para a gente conseguir entender que levou 1 hora, por exemplo, 1h e 27 minutos aqui para fazer essa tarefa. Tá? Um exemplo. Talvez isso aqui é óbvio, né? Que parece ser algo muito maior, né? E teriam várias tarefas a serem quebradas aqui dentro do front página de mim, por exemplo, para ficar mais claro. Pensa o seguinte, pessoal, se você que está vendo, coloca-se na posição do seu cliente, né? Vista a camisa dele, imagina ele visualizando esse apontamento de todas essas horas aqui. Não fica um pouco complexo para ele entender o que de fato foi feito, o que foi entregue, desenvolvido ali pelo dev? Então nunca faça esse tipo de apontamento, tá? Porque é um apontamento genérico, né? E isso é super importante você entender o que não pode fazer, tá? Agora legal, eu sei o que não pode fazer, mas vamos entender o que fazer, né? Como fazer um bom apontamento? Você viu agora há pouco eu dando até um exemplo aqui para você entender. Como disse, o 55, ou seja, User Story 55, que seja, o Tarefa 55, enfim, o que está praticamente definido ali no Gira, né, no Trello,
junto com o PO ou com o gestor, o líder de projeto, vamos dizer assim, fez contigo, né? Então sempre a tarefa, né, a descrição da tarefa representa uma ação, adicionar, criar, desenvolver, implementar, debugar, enfim, tá? Mais o complemento da ação, né? Como está aqui, adicionar campo para comentário, justificando o motivo da negativação. Então, o 55 ou T55, como a sigla que representa normalmente, identifica a tarefa. Então fica mais fácil, né, tanto para o cliente está validando, o stakeholder que valida as suas atividades, ou o PO que está validando as suas atividades, eles sabem qual tarefa que você trabalhou e não gera aquele desconforto de entender e de ficar confuso aquilo que talvez que ele nem entendeu e vai ficar te questionando, né, e pedindo para você justificar, né, o porquê que você usou a tantas horas ou até mesmo poucas horas, né, que pode acontecer para aquela atividade específica, tá? Legal? Então agora você aprendeu como fazer um bom apontamento de horas, hein? Vamos lá, pessoal, e vamos fazer isso de forma mais justa possível, né? Como foi visto aqui, né, nesse vídeo, ou está sendo visto aqui nesse vídeo, né? Então vamos lá, ponto de atenção, eu quero reforçar esse ponto que é super importante. Não será válido apenas horas apontadas, né? E sim tarefas entregues com qualidade. A gente sempre fala, puxa, vamos entregar valor para o nosso cliente e ele quer ver qualidade, a gente sabe disso, né? Todo mundo quer, na verdade, né? Então, a gente está falando de apontamento de horas aqui para formalizar, obviamente, documentar aquilo que você fez, mas no final das contas o que importa é muito trabalho de qualidade entregue lá para o nosso cliente, tá bom? E um outro ponto, se o cliente não passar tarefas, né, para a gente encerrar aqui, se ele não passar as tarefas para você e não houver demandas na semana, avise com urgência a gente, tá? Então, puxa, não tem nada no meu Clockify, né? Eu não consigo, obviamente, eu não estou apontando horas, por quê? Porque eu não tenho tarefas. E claro, né, se você já disponibilizou aquele tempo que foi acordado no seu contrato, seja 20, 40, 60, 80 horas, né, e você está observando que não tem atividade para tudo isso, você tem que comunicar a gente aqui, avisando, né, os motivos dessa não passagem de tarefas para você, tá certo? Então é isso aí, espero que tenha gostado desse vídeo aqui e vamos colocar a mão na massa e implementar as melhores práticas do Clockify e conto muito com a sua colaboração. Beleza? Um grande abraço e vamos em frente.